Bom, pessoal, é isso aí. Vamos começar então, tá? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vê depois aí. Ou vai chegando e vai pegando aí o conteúdo, tá bom? Bom, boa noite a todos. Quero agradecer aí vocês por mais essa companhia aqui, tá? Hoje nós vamos falar de lentes, tá bom? Nós vamos falar de lente clara e lente escura. Mas antes de começarmos a nossa live de hoje, eu quero pedir para vocês deixarem o like aí para mim, se inscreverem no canal, quem não for inscrito, comentar e compartilhar à vontade esse vídeo para ajudar aí o meu canal a crescer, tá bom? E vamos também espalhar aí a fotografia, né? E além disso, pessoal, eu quero pedir para vocês me seguirem no Instagram, tá bom? Quem não me segue no Instagram, corre lá. O meu Instagram tá na descrição aqui do vídeo. @Roberto_Delano, tá? Corre lá e me segue no Instagram, que eu estou sempre postando também conteúdo por lá. Inclusive, quinta-feira eu vou fazer uma live lá no Instagram, que eu vou mostrar os locais aqui na minha cidade onde eu faço ensaios, tá? Os parques, os locais exatos onde eu levo as crianças e tal. Tá bem bacana, tá? Eu já preparei, eu já fiz uns takes aí nos parques, vai ser uma live bem top, quinta-feira no Instagram, tá bom? E mais uma coisa, pessoal, na descrição do vídeo aqui também eu estou deixando um link para vocês baixarem o meu pack de presets para Lightroom, que eu uso aí nas minhas fotografias infantis, tá? É um preset que eu criei aí para tratamento de fotografia infantil para ser usado no Lightroom, tá bom? Eu uso, né, como eu já expliquei, não é sempre que eu uso, tá? Quando vai para o Photoshop para mim fazer uma edição mais aprimorada, eu só faço o básico no Lightroom. Quando não vai, aí eu faço toda a edição no Lightroom. E eu estou disponibilizando para vocês aí esse pacote de presets. Quando terminar a aula, vocês vão lá e baixam, beleza? E dito isso, vamos então ao nosso vídeo de hoje, né? Olha só, pessoal, é um tanto comum eu ouvir a seguinte frase. Ó, já aconteceu comigo algumas vezes. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre isso, mas o vídeo está muito básico, tá? E está desatualizado. E como eu ouvi isso hoje, mais exatamente hoje, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse tema novamente para trazer o assunto à tona, né? E atualizar aí. Então eu estava ouvindo uma pessoa aí, uma menina, e ela estava falando sobre lentes, né? E daí eu falei para ela que a lente do kit é uma lente escura. E a resposta dela foi automática, porque ela usa a câmera no automático, está aprendendo e tal. E aí ela falou assim, não, as fotos saem clarinhas. E aí veio à tona, né, o meu pensamento a respeito disso. Quando a gente fala assim, ó, o tema hoje é lente clara versus lente escura, né? Tô aqui com duas lentes. E o que acontece? Quando nós usamos o termo lente clara e lente escura, não significa que uma lente clara faz uma foto clara e uma lente escura faz uma foto escura. Mas, na cabeça de quem está começando na fotografia, é isso que acontece. Eles acreditam que uma lente clara faz uma foto clara e uma lente escura faz uma foto escura. E muitas vezes é difícil de você argumentar com quem está começando. Às vezes você tenta explicar, mas a pessoa não entende. Principalmente quando ela compra uma lente escura, que nem aconteceu quando eu gravei o outro vídeo. Que o cara comprou, ele trocou a 1855 por uma 1835 da Canon, que é a mesma abertura, né, que é escura, e eu falei para ele, olha, legal, ela tem um pouco mais de zoom, só que ela também é escura como a lente do kit. E aí ele falou que não, e eu expliquei, e eu vi que ele ficou meio assim, tipo, cara, você tá falando bobagem. O que você tá falando, na cabeça dele, sabe? Você tá querendo falar porque eu comprei a lente e você tá
tipo, esnobando a minha lente, e não era isso, né? E hoje eu vou explicar para vocês aí a diferença entre lente clara e lente escura. Bom, a lente escura, né, geralmente a lente do kit, que é uma lente f3.556, essa aqui no caso, ela é uma 3545, porque ela é uma lente antiga da Nikon, tá? Ela é até uma lente mecânica, mas ela também é uma lente escura. No caso das lentes que são escuras, por que elas são denominadas lentes escuras? Porque dentro da lente existe uma peça chamada diafragma. Essa peça, ela abre e fecha, controlando a passagem de luz dentro da lente. E o final dessa abertura é o que chamamos de abertura máxima da lente, abertura máxima do diafragma. E é essa abertura máxima que define se uma lente é escura ou clara. Quando ela tem uma abertura máxima muito grande, tipo f1.8, f1.4 ou até mesmo f2.8, nós podemos dizer que essa lente é uma lente clara. Por quê? Porque ela abre bastante, né, o diafragma e deixa passar bastante luz. Por outro lado, quando nós pegamos uma lente, por exemplo, f5.6, significa que f5.6 é a máxima abertura do diafragma dessa lente. E f5.6 é uma abertura ainda pequena. Não deixa passar tanto a luz quanto uma abertura f1.8. Mas isso não significa que a foto vai sair clara ou vai sair escura. Porque existem dois outros parâmetros que controlam a luz também, que é o ISO e a velocidade do obturador. Então, quando você tem uma lente escura em f3.5, você pode compensar a falta de luz na velocidade e no ISO. E o que, por exemplo, o que aconteceu com a menina que falou para mim assim, não, a foto sai clara, porque ela estava com a câmera no automático e, por estar em f5.6, o automático compensou na velocidade e no ISO. E a fotometria tem que sair ali sempre cravada, tá? Então, uma lente clara e uma lente escura, se elas estiverem na mesma abertura, elas passam a mesma quantidade de luz. A diferença vai estar depois que uma lente escura chega na sua máxima abertura, que é f5.6, e não tem mais diafragma para abrir, enquanto a f1.8 continua abrindo, e por isso ela é chamada de lente clara, tá? E aí você não precisa compensar a luz na velocidade e no ISO. Como sempre, pessoal, eu tenho aqui uns slides e eu vou rodar para vocês entenderem melhor aí isso que eu estou falando, tá? Porque ilustrando fica melhor, tá? Então eu vou colocar aqui. Olha só, aqui nós temos uma lente 1855, que é a lente do kit, e ela é f3.5 e 5.6. E nós temos a 50 f1.8. E nessa ilustração, as duas estão em f16. E a passagem de luz, se vocês prestarem atenção, tem o mesmo diâmetro, que é a parte branca, tá? O furo aí no meio da lente, a abertura do diafragma. Esse furo que está em branco é a passagem de luz. Então, tanto na 50mm, que é uma lente clara, quanto na 1855, que é uma lente considerada escura, está passando a mesma quantidade de luz. Por quê? Porque está em f16 e a abertura é um padrão, tá? E aí está passando a mesma quantidade de luz. Se eu abrir para f11, olha só, abriu um pouco, né, de cada lente, mas ambas continuam com a mesma abertura, tá? Agora foi para f11, né? Ganhou um pouco de luz, mas ambas
continuam com a mesma passagem de luz. Se eu abrir mais um pouco, f7.1, aumentou ainda mais a passagem de luz, mas ainda continuam com a mesma transmissão de luz até o obturador, tá? Se eu aumento até f5.6, agora olha só, pessoal, eu cheguei no limite da 1855. Essa 1855, ela está em 55 milímetros, que é para ser o equivalente a cinquentinha, que está do outro lado, tá? E ela já chegou no seu limite, que é f5.6, que eu marquei aqui no slide para vocês. Então notem que a passagem de luz é a mesma ainda. As duas lentes estão transmitindo a mesma quantidade de luz até o sensor, tá? Porém, a 1855 chegou no limite. E se eu continuar abrindo, olha o que vai acontecer. A minha 1855 não vai mais abrir. Porém, a minha 50 vai continuar abrindo, tá? F4, F28, olha só que diferença na abertura, tá? Olha só. Enquanto a 1855 está no seu máximo de f5.6, a 50 milímetros ela atingiu o seu limite de f1.8 e olha a diferença de abertura. Onde é que está passando luz aí? Mais luz, no caso, né? É claro que é na 50 f1.8. Por isso, ela é considerada uma lente clara e a 1855, né, é considerada uma lente escura, porque a sua capacidade máxima, né, de transmitir a luz é muito maior do que a 1855, né? Por isso ela é uma lente clara e a 1855 é aí uma lente escura. Tá bom? Olha só, pessoal, eu vou pegar aqui o meu roteirinho para mim não pular nenhuma parte aqui que eu quero comentar com vocês, tá bom? Vamos lá. Eu tenho mais slides aqui para mostrar para vocês. Olha só, eu tenho aqui a foto, tá? Da abertura máxima de uma lente real. No caso aqui, né, da 50 milímetros, f1.8, essa que eu mostrei para vocês aqui, que está na minha mão. E do outro lado eu tenho a 2870-3545, no caso ela está aí em 4.5, e olha a diferença de luminosidade, a diferença na abertura da passagem de luz, e onde que passa mais luz aí. É claro, né, pessoal, não tem nem o que discutir, aí está passando muito mais luz na f1.8, né? Então, é por isso que ela é aí denominada uma lente clara, tá bom? Olha só, pessoal. Aqui nós estamos vendo a abertura dentro do visor. Quando você olha ali no viewfinder da sua câmera, né? Dentro ali do visorzinho óptico, é mais ou menos isso que você vê. Então, o F representa ali a abertura, né? E nós temos na imagem a 1855, né? Que está em f5.6, na sua abertura máxima. E nós temos a cinquentinha, né? Em f1.8, também aqui representado na imagem. E agora, nós vamos ver por que ambas as lentes podem fazer uma fotografia clara. Não é a claridade, a luminosidade da fotografia que vai determinar se a lente escura faz foto escura, né? Ou se a lente clara faz foto clara. Isso aí não pode existir uma coisa dessa, né? Você comprar uma lente e essa lente fazer foto escura. Você comprar outra lente e essa outra lente fazer foto clara. Não é esse o motivo da denominação de lente clara e escura, tá? Então, olha só, se vocês notarem, eu tenho o fotômetro no meio, em 0, nas duas fotografias. Esse fotômetro não era para estar em 0, tá? Se nós temos uma velocidade de 125, né, 1/125, e nós temos ISO 400 e f5.6 e 1.8 nas duas, não era para o fotômetro, indicado pela seta,
estar no meio. E como é que nós fazemos para manter o fotômetro no meio, indicando que a fotografia será feita com a exposição ideal, terá a mesma luminosidade? É alterando a velocidade, tá? No caso, aqui nós teríamos que baixar a velocidade para compensar esses mais de 2 pontos de luz, né? Quase 3 pontos de luz de diferença de 1.8 para 5.6. E aí é que começa a diferença de uma lente clara. Porque digamos que você fez a fotometria e aí você está lá em 125 de velocidade e você precisa baixar 3 pontos para ter a fotometria. Você vai baixar para 1,30, quase aí, 1,20, 1,10 e de repente você pode tremer a imagem. Se você tiver com uma lente 70 milímetros, 85, 100 milímetros, provavelmente vai tremer a imagem, porque a velocidade vai estar muito baixa. E nessa hora é que faz a diferença uma lente clara. Você pode trabalhar uma velocidade melhor, mais alta, para congelar um assunto, tá? Ou então você vai ter que alterar o ISO. E aí você precisa subir o ISO. E dependendo do limite que você já está de ISO, você vai granular, né? Vai deixar a imagem aí toda cheia de ruído. Então, nessa hora, uma lente clara, ela vai permitir a você trabalhar com um ISO mais baixo, tá bom? Então, é isso aí. Nós temos que compensar essa falta de abertura ou na velocidade ou no ISO, tá bom? Olha só, pessoal, tem mais um detalhe que também é ligado aí à grande abertura do diafragma. Uma lente clara, como a 50mm f1.8, ela desfoca mais o fundo do que uma lente escura, estando aí na mesma distância focal, tá bom? Então, por exemplo, se você pega a 50mm f1.8 e você pega uma lente do kit, uma 18-55 em 50mm, f5.6, se você abrir a 50 para f1.8, ela vai desfocar muito mais o fundo do que a lente do kit, tá? Por quê? Porque a grande abertura, ela reduz a profundidade de campo. Então, por exemplo, você tem um objeto aqui, tá? Peguei esse tripézinho ali, dá para usar ele aqui. Você tem um objeto aqui, você focou aqui com a 50mm, tá? Você focou no objeto. Se você estiver, por exemplo, em f1.8, o campo em foco será muito pequeno, tá? Você vai ter aqui praticamente um espaço bem curto em foco. Tudo que estiver atrás ou na frente estará fora de foco. Se você pega uma lente do kit, uma 18-55 em 55mm em f5.6, o seu campo de foco será maior. Você terá um foco bem mais para trás e bem mais para frente do objeto que você focou. E só depois vai começar o desfoque. Por isso, a 18-55, ela é uma lente difícil de conseguir aí um desfoque de fundo, justamente por conta disso daí, tá bom? Por outro lado, você pode perder o foco muito fácil quando a sua profundidade de campo é pequena, tá? Por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer, e eu vejo a galera que está começando reclamando. A galera vai fazer foto aí de um grupo de pessoas, tá? E aí, coloca-se lá 3, 4, 5 pessoas no grupinho e nunca as pessoas ficam alinhadas, tá? As pessoas nunca ficam com a cabeça aqui, ó, certinho. Um vem mais para frente, o outro vai mais para trás, ou é muito comum a galera fazer um arco assim, ó, os da ponta
ir para frente, né? E aí você faz o foco, por exemplo, na pessoa que está no meio, né? E aí você está em 1.8 e a profundidade de campo está bem curtinha. O que vai acontecer com as pessoas que estão na ponta? Vai perder o foco. Essas pessoas da ponta vão ficar sem foco porque elas estão em arco e não em plano. E o plano de foco, ele é um plano paralelo, né? Ele é um plano reto, ele não faz curva, foco não faz curva. Então ele é desde o meio da foto até as pontas, ele é um plano paralelo. Então quem sai para fora desse plano de foco, fica fora de foco. Tá? Então é muito comum eu ver aí reclamações, eu comprei a 50, mas a lente não foca, as pessoas da ponta ficam fora de foco. Fica mesmo, se não tiver as cabecinhas todas alinhadinhas ali, porque em 1.8, dependendo aí da distância que você está, se você está fazendo um meio corpo, você foca na ponta do nariz, a orelha está fora de foco, porque o campo é muito raso. E aí a pessoa fala assim, sei lá, parece que a minha 1855 fazia melhor. Por quê? Porque o cara está fazendo uma foto em 5.6 e a profundidade de campo está desse tamanho. E aí, quem está na frente, dentro daquela profundidade de campo que é bem maior, fica em foco, mesmo que faça curva. Tá? Então, mesmo que você esteja usando uma lente clara, como a 50, a f1.8, se você vai fotografar uma galera, se você vê que as pessoas desalinharam na foto, até uma mãe com um bebê no colo, e o bebê não está aqui de ladinho, alinhado, está um pouco mais para frente, fecha. Não faz em 1.8 não, faz em 2.8, faz em 3.5, faz em 4, só para garantir o foco ali em toda a galera, tá bom? É uma grande vantagem a lente clara sobre a lente escura, claro, mas tem que tomar cuidado. Só que na lente clara, você pode fechar para ter em foco, para não perder. E na lente escura você não pode abrir quando você chega no limite. Né? Então você está fotografando em um ambiente escuro, com uma lente clara, você tem mais opção, você pode abrir e ter mais luz aí, você economiza pilhas de flash, porque o flash não dispara com tanta carga, você economiza aí o flash em si, né, trabalhando com uma lente clara, tá bom? Mas nunca vai significar, nunca mesmo, que uma lente clara faz uma foto clara e uma lente escura faz uma foto escura. Olha só, pessoal, essa lente aqui, ela é uma lente bem antiga, tá? Eu até tirei o elemento frontal dela aqui, ó, já para mostrar mesmo como funciona o diafragma. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, não sei se dá para ver. Ó, lá dentro vocês estão vendo que tem uma passagem bem no meio, né? Um pontinho branco bem no meio lá. É a passagem de luz, é o diafragma. E agora eu vou empurrar a alavanca dele aqui para vocês verem como é que ele abre. Não sei se vai dar para ver daí. Olha só, abriu, fechou. Esse é o movimento que ele faz quando você dá o clique. Ele abre, deixa passar a luz e depois ele fecha. Tá bom? Abre, passa a luz e fecha. Não é ele que faz o barulho, ele não é o obturador, tá, pessoal? O que dá o som, né, de abrindo e fechando, que congela a imagem, não é o diafragma aqui, tá bom? Ele controla, ele faz o movimento de abre e fecha, mas é bem mais lento do que o obturador, tá? Ele não congela a imagem, tá? Ó, vou abrir da 50 aqui, a 50 tá com... Tá? Porque essa 50 aqui ela é nova, tá, pessoal? Nova sim, né? Não muito nova, mas tem pouco uso, tá? Vou tirar o filtro aqui, porque acho que vai dar muito reflexo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se dá para vocês verem aí a abertura. Olha só como é uma abertura muito maior, né? Do que aquela lente de kit ali, aquela antiga. Deixa eu ver se eu consigo pôr as duas uma do lado da outra, mas eu acho que não vai ficar legal. Olha a diferença de tamanho, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, não sei se vai fazer foco, mas é uma diferença muito grande no tamanho da abertura máxima, né?
Muito grande mesmo. Tá bom? Deixa eu montar aqui. E olha só, pessoal, tem mais um detalhe que eu quero falar a respeito também da lente clara e lente escura. A lente clara, ela não é conhecida. Isso é uma coisa mais antiga, tá, pessoal? Na época do filme se usava muito esse termo. Hoje esse termo ficou um pouco mais de lado, mas você ainda encontra alguns fotógrafos aí das antigas usando esse termo, e é o termo correto, tá? Por incrível que pareça, é o termo correto que ficou aí esquecido pela galera aí atual da fotografia, tá? A lente clara, ela também é conhecida como lente rápida. E por que ela é conhecida como lente rápida? Porque o movimento de abertura dela, de abre e fecha do diafragma, é rápido? Não. Ela é conhecida como lente rápida porque ela permite que você trabalhe a velocidade do obturador com mais propriedade, né, do que com uma lente escura. Você consegue deixar o obturador mais rápido porque você tem muita luz passando na lente rápida, na lente clara. Então você consegue trabalhar com o obturador mais rápido. Por isso ela é conhecida como lente rápida, né? São alguns termos aí da fotografia que às vezes a galera que está chegando não conhece, não sabe, né? Não está atenta aí a essa parada toda aí, mas é um termo interessante de saber, né, pessoal? Se vocês ouvirem falar assim, a lente é rápida, pronto, você já sabe que é uma lente clara. Lente rápida é uma lente clara. É como, por exemplo, a velocidade ISO. O correto é velocidade ISO e não apenas ISO. Por que velocidade ISO? Se não tem nada de velocidade no ISO. Porque o ISO permite você alterar a velocidade do obturador. Por isso é conhecido como velocidade ISO. Beleza? Galera, olha só. Essa foi a explicação que eu queria dar para vocês hoje, tá bom? A respeito aí da diferença de uma lente clara para uma lente escura. Para elucidar aí esse problema aí que a galera tem aí, né, quando está começando, que acha que uma lente clara vai fazer uma foto clara e uma lente escura vai fazer uma foto escura, e definitivamente não é, tá, pessoal? Quando vocês virem alguém usando esse termo aí, falando, não, mas uma lente escura, a minha lente é escura, mas faz foto normal, não faz foto escura, por quê? Manda assistir esse vídeo aqui, manda o link desse vídeo, para a pessoa entender como é que funciona a lente clara e a lente escura, beleza? E olha só, pessoal, vamos agora conversar com o pessoal que está na live aí, tá? Quem tiver alguma dúvida, manda aí para mim, que eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? Vamos ver aí o pessoal. Boa noite, Maceió. Ó, meu xará aí de Maceió. Maceió deve estar calor, né, cara? Pô, aqui tá um frio danado, viu? O Faustino tá em Angola, rapaz. Olha só que legal. É uma dúvida aí que eu confesso que até eu, no começo da fotografia, tive aí essa dúvida de achar que uma lente clara fazia foto clara e uma lente escura fazia foto escura. E é comum, né? É normal. Quando a gente está começando, a gente não sabe das coisas, né? A gente está começando aí a nossa jornada, o nosso aprendizado, e essa confusão é muito comum, né? Faz parte aí do aprendizado de todo mundo. Cada coisa que a gente passa aí no começo, né? Cada absurdo, né? Botava a câmera no automático, ela focava onde eu não queria que ela focasse, eu não sabia por quê. Nossa, quando eu comprei a minha primeira câmera DSLR, eu vou falar uma coisa. Eu tinha uma Sony Cybershot. Depois eu comprei uma Canon T1i. Não lembro que ano que foi isso, 2007, 2008, eu não lembro direito. Eu botei a câmera no automático e fiz umas fotos. Quando eu vi o resultado, mas deu um aperto
no peito e eu falei assim, eu pensei comigo, nossa, joguei dinheiro fora. Porque as fotos eram horríveis. Porque eu estava usando a câmera no automático, eu não sabia usar no manual. Eu queria fotografar com ela do jeito que eu fotografava com a saboneteirinha, com a Cybershot. E não dava certo. Ela não é, a DSLR não é uma câmera feita para trabalhar no automático. E eu fiquei tão decepcionado que eu botei ela na caixa, guardei e larguei lá. Falei, puta, larga esse negócio aí. Vou pensar se eu vendo ela. Aí passou alguns dias, eu falei assim, não, deixa eu ver, não é possível, deixa eu conversar direito com essa câmera aqui. Aí comecei a estudar, aí eu fui numa livraria, aquele tempo era muito pobre o conteúdo de YouTube, né? Fui numa livraria, comprei um livro de fotografia básica. E aí eu comecei a estudar, aí eu comecei a ver a fotografia acontecendo, fui aprendendo, fui tirando proveito, aí que eu vi que a câmera era parruda mesmo, não tinha nada a ver com uma Cybershot. Imagem era aí de arrebentar, né? Mas é conhecimento, né, pessoal? Às vezes a pessoa começa aí no automático e eu vejo muito disso aí, sabe? Outro dia eu estava fotografando um evento, né, oficialmente fotografando, e tinha uma moça com uma Nikon D3100, ela tirava foto pelo LCD e com o flash da câmera, né? E aí eu fui lá, ela veio conversar um pouquinho comigo, daí eu fui na mochila, que eu sempre tenho flash, tudo reserva, né? Tem o flash reserva, lente reserva. Peguei o meu flash, coloquei pilha, fui lá, coloquei na câmera dela, falei assim, ó, hora que tiver acabando a festa, você me devolve. Nossa, ela ficou super feliz, cara. Aí ela ia, ela tirava foto aqui, ela tirava foto lá. Aí ela vinha, ela me mostrava foto, sabe? Ela, o marido dela, os dois com a câmera. No final ela veio me entregar o flash e aí ela falou assim, ó, aí eu falei pra ela que eu tinha um canal, ela já se inscreveu e tal, e ela falou, ó, essa semana eu compro um flash pra mim, porque eu não sabia que fazia tanta diferença na fotografia. E realmente faz mesmo, né? E é legal essas interações, essas paradas aí, é bem bacana, né? Deixa eu ler aqui um pouquinho aí a galera. Pedro, essa 50 1.8D é boa, queria ter comprado ela, mas a minha não tem motor de foco e tive que comprar a Yongnuo. A 1.8G é muito cara. Ó, essa lente aqui, cara, ela é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Só que a 50 1.8G, cara, se tiver algum canonzeiro aí, me desculpe que eu vou falar. Mas a 50F 1.8G da Nikon bate a 50F 1.4 da Canon. Eu nunca vi uma lente tão afiada quanto a 50F 1.8G, tá? Essa aqui é boa, tá? Mas ela humilha essa 1.8D aqui. Eu me espantei, eu já tive uma, sabe? Depois eu acabei vendendo, porque eu gosto da 50, mas assim, é uma lente meio que não é a minha lente principal, né? Então a D dava conta pra mim. Mas eu nunca vi assim, cara, ela é mais a 50 f1.8G, ela é mais nítida que lentes mais caras da Nikon. A 2470 apanha de longe para 50 f1.8G. Eu tive a 180mm f2.8D, não sei se você já viu uma tele assim, mas nitidez não batia, cara. Nitidez, cores, qualidade de imagem. É impressionante a 50 f1.8G da Nikon, a qualidade que essa lente tem. É impressionante mesmo, tá? Não desmerecendo aí a Canon, que eu já tive também, eu achava muito boa, eu tive a 1.4, lente excelente, né? A 85 da Canon, nossa, era a minha preferida na Canon. Que lente espetacular, né? Mas a 50F 1.8G da Nikon é uma lente de arrasar, de arrebentar. A Yongnuo, cara, putz, aí eu não sei, eu nunca fotografei, então eu não sei te falar se ela é boa ou não. Eu vejo a galera reclamando do foco, né? Ela é barulhenta e por vezes ela erra, mas não sei, cara, eu nunca peguei uma na mão para mim poder testar. Eu só posso falar se ela é boa ou não se eu pegar uma e botar em campo, né?
ir para fotografia aí com ela, né? Aí eu posso falar, mas, cara, eu acredito que melhor que a lente do kit deve ser, né? Sem dúvida, cara, porque é 1.8. Digamos que ela não seja aí, né, difícil de acertar foco, você pode usar ela em 2.8. Em 2.8 eu duvido que ela seja ruim. Em 2.8 eu acredito que ela já seja aí maravilhosa. Então já é uma baita de uma vantagem aí, em detrimento da lente do kit, né? Aloysio de BH. BH tá frio. Ah, BH é frio, né? Eu sei, cara. Eu conheço BH, já fui muito pra aí. Eu ia muito para Divinópolis, pertinho aí de BH. Já fui para Divinópolis na época do frio e passei frio, barbaridade. A questão do ISO que você estava comentando, entre deixar o ISO baixo, tipo 100, e recuperar a exposição na edição, tem a mesma qualidade de subir o ISO direto na câmera. Então, quando você sobe... Assim, eu prefiro trabalhar com a fotometria sempre correta. Porque é o seguinte, quando você sobe o ISO na pós, no Lightroom, no Photoshop, quando você dá o ponto de luz, você tá atuando em cima da imagem, né? Mesmo que seja o RAW, ainda não é a imagem, que seja o arquivo cru, você já está atuando em cima do arquivo. E quando você aplica o ISO lá na câmera, né, você sobe o ISO, é no sensor que você está alterando. Você está aumentando os impulsos elétricos no sensor para que ele absorva mais luz. E por alguns testes que eu já fiz, principalmente na Nikon, eu prefiro trabalhar aí com o ISO, correto, tá? A Canon parece que ela é melhor para recuperar as sombras. Quando você, por exemplo, erra uma fotometria na Canon e perde um ponto de luz e você vai lá na pós e sobe um pouco, não, pessoal, desculpa, estou falando, é o contrário. A Nikon é melhor para recuperar nas sombras, tá? Desculpa que eu confundi aí. Mas a Nikon, quando você perde um pouquinho de luz e dá um ponto para subir ali a luz, ela sobe de boa, até nem vejo muito problema. Já na Canon, quando eu tinha, né, 6D, eu já usei Canon e tal, eu já tive 5D, quando eu dava um ponto de luz que eu errava na exposição, eu já via aparecer um pouco mais de ruído. Em contrapartida, quando você estoura com a Nikon, é difícil recuperar, mesmo estando em RAW. E já na Canon, quando estoura 2 pontos, 3 pontos, você consegue trazer o resultado de volta. Eu tenho a impressão que o equilíbrio das duas na fotometria é diferente. Enquanto a Nikon ela trabalha um pouco mais na sombra, a Canon trabalha um pouco mais na luz. Uma vez eu estava fazendo um casamento e o meu flash deu problema e disparou na hora que o noivo pegou a noiva, ele disparou em carga máxima todas essas fotos, tá? E eu estava com a 6D. Estourou todas, eu recuperei todas. Eu tenho certeza que se eu tivesse com o Nikon naquela hora, eu tinha perdido todas as imagens. Porque a Nikon, ela não é legal. Isso é experiência minha, tá, pessoal? Pode ser aí que quem use, tem aí, tenha uma percepção diferente. Mas eu tenho a impressão que a Nikon não recupera tão bem as luzes e a Canon não recupera tão bem as sombras, tá? É aí o desequilíbrio entre as duas, tá? Mas eu prefiro sempre deixar o ISO, a fotometria ali, tá? Se eu tiver que subir o ISO, eu subo na fotometria e não gosto de subir na pós, tá? De ISO 100, ISO 200, você quase não vê diferença, até dá. Mas, cara, depois que começa ali 400, 800, 1600, se você der um ponto de luz, aí, pode ser Nikon, pode ser Canon, você já vê aí o ruído aparecendo. Beleza? BH tá frio, a questão de ISO. Essa interação positiva entre fotógrafos é algo raro e muito bom. Por aqui é um tentando furar o olho do outro. Cara, olha, eu assim, com meus amigos aqui em Sorocaba,
eu tenho sempre uma interação boa, tá? Um ajudando o outro. Nossa, eu tenho fotógrafos amigos aqui que já me ajudaram muito. Quando eu posso, eu ajudo também. Mas não dá para negar que realmente é uma coisa que acontece, né? Eu já tive problema, por exemplo, com freelance. Eu já peguei freelance que o cara saiu distribuindo cartão dele no meu evento todo. O cara saiu na mesa distribuindo o cartão dele. E o cara estava fazendo um freelance para mim no meu evento. E isso é uma coisa que não pode, né? Isso é uma coisa que eu não faço. Se eu estou de freelance para um outro fotógrafo e alguém fala assim, ô fotógrafo, passa o contato para mim. Eu vou lá, pego um cartão do cara que me contratou para freelance e entrego, ó, esse número que você vai ligar e vai falar com esse fulano aqui, tá? Porque cara, é ético, né? É ético. Mas eu procuro aí sempre fazer uma interação aí boa com a galera, tá bom? Mandem aí mais algumas perguntas, pessoal. Nós estamos com 48 minutos de live. Vamos ver se a gente fecha uma hora aí. O que você acha sobre modos semi-automáticos das câmeras? Prioridade de abertura e velocidade. Acho que em evento é mais seguro trabalhar com esses modos, inclusive o TTL da câmera. TTL no caso do flash, né? Acho que você está querendo dizer, Pedro. Olha só, os modos semiautomáticos, eles estão aí para auxiliar. Tem mais um modo semiautomático que você esqueceu aí de citar, é o ISO automático. Você pode controlar a velocidade e a abertura e deixar o ISO automático. Você pode, né, por exemplo, o modo de prioridade de abertura. A câmera vai controlar automaticamente a velocidade e você escolhe a abertura. Ou no modo prioridade de velocidade. Você controla a velocidade, a câmera controla a abertura. O mais comum de se usar aí é a prioridade de abertura. É um modo por vezes interessante, porque, por exemplo, é claro que para ensaio não, tá? Para ensaio você tem um controle total. Mas, por exemplo, você está fotografando um aniversário numa chácara, um aniversário infantil, a criança está ali brincando, você está ali clicando ela, e de repente ela sai correndo da sombra e vai para fora da chácara e está sol, e você está acompanhando ela. Se você, por exemplo, está com prioridade de abertura, mantendo a abertura sob controle, quando você virar para o sol, a câmera vai corrigir e a foto sua não vai nem ficar estourada e nem escura, né? A câmera vai corrigir na velocidade. Então, é interessante. Qual é o problema? O problema é que o fotômetro da câmera, ele nunca acerta. Fotômetro em 0 não significa que a fotometria está correta. E depois que você pega experiência na fotografia, você consegue ali não seguir o fotômetro, não deixar o fotômetro muito no meio. Então, vou dar um exemplo. Você pega uma noiva em um casamento, em um altar, onde está tudo branco no fundo e o noivo está de terno preto. E aí você abre um pouco aquela imagem e você tem a noiva de branco, um espaço em branco predominante e só um pouquinho do preto ali no noivo. Quando você fizer a fotometria, se você deixar o fotômetro no meio e se você estiver em modo matricial, ele vai calcular toda a área e vai fazer uma média de cinza médio, tá? É uma coisa um pouco mais complexa, vou tentar falar por cima. Ele tem que achar o cinza médio 70%. Quando ele achar o cinza médio 70%, ele vai achar um cinza médio errado, porque o preto está bem pequenininho ali. Então ele vai transformar aquele branco em cinza e o preto vai ficar muito escuro e vai perder informação. Quando você está no modo manual, você compensa essa informação. Se você está em um modo de prioridade, não compensa. E a foto vai ficar escura. E da mesma forma, ao contrário, se você pega uma predominância em preto, né, ou uma cor escura, um azul escuro, e tem lá só a noiva de branco ali, né, no meio, estoura todo o vestido dela e a foto fica clara. Por quê? Porque você não tem um controle
na exposição, né? Então, é lógico, você pode compensar ali no fotômetro, né? Você pode deslocar ali o fotômetro para mais ou para menos e fazer essa compensação. Mas assim, são modos que estão aí para auxiliar o fotógrafo. Mas eu particularmente não uso, né? Eu já tenho ali você fica tão... Depois de um certo tempo, você pega uma experiência legal e você fica tão hábil ali que você faz meio que automático, meio que inconsciente o controle, a compensação rapidinho ali. E às vezes eu tento usar aí, ou às vezes o ISO automático, ou os modos semiautomáticos, e acaba que eu não consigo. As fotos não saem como eu quero, então eu prefiro sempre ter o controle total da câmera, tá? Agora, falando no flash TTL, aí sim, o TTL é legal de usar. A maioria das vezes eu uso TTL. Eu só não uso TTL quando a luz não modifica na cena. Então, por exemplo, eu vou fazer um aniversário infantil, né? Eu boto o meu flash em TTL e vou trabalhando ali no salão. Aí vamos para o bolo fazer as fotos do bolo. Apagam as luzes, deixa só um pouquinho de luz, acende a vela, pá. Aí eu boto no manual. Por quê? Eu faço uma foto no manual e deixo a fotometria pronta. Aí eu não quero mais alteração no meu flash, porque não vai mais mudar a luz. Então eu não quero que o TTL nessa hora fique corrigindo a luz. E aí eu vou fotografando, e aí depois eu faço uma correção no Lightroom, né, sincronizando as configurações, eu corrijo tudo. Então, são raras as vezes que eu não uso TTL, mas quando eu estou ali na festa, né, tem uma luz aqui num brinquedo, a luz do outro brinquedo lá está mais fraca, então você vira para cá já muda, você vira para lá muda, e o TTL vai corrigindo essa diferença. O TTL é uma maravilha, tá? E ainda o TTL tem uma vantagem que muita gente não sabe. O TTL, ele dá 2 disparos. Ele dá um pré, aí aquela primeira luz que ele joga, ela reflete, entra pela lente e calcula o segundo disparo, que vai ser o disparo que vai iluminar. E isso acontece em uma fração de segundos. E nessa fração de segundos já é suficiente para tirar os olhos vermelhos. Muitas vezes, quando você joga um flash direto, dá olho vermelho, e quando você joga o TTL, não dá olho vermelho, porque ele já deu um pré-flash antes e reduziu aí esse problema aí dos olhos vermelhos, tá bom? Depois que você falou sobre o botão de foco dedicado, eu mudei a minha. Estou tentando me acostumar. Cara, é uma maravilha usar o botão de foco traseiro. Eu não consigo usar o foco aqui na frente, tá? Tem que ser ali sempre no traseiro. Você controla o foco, cara, que é uma maravilha, você não perde foto nenhuma. Ensaio, né, infantil, quando a criança começa a andar para lá e para cá, quando ela vem vindo pro meu lado, às vezes eu tô deitado aqui, né? Tô com o cotovelo aqui e a criança de 1 aninho tá aprendendo a andar. Ela levanta lá e vem, ou vai, e eu já tô ali segurando o foco aqui e só apertando. Às vezes eu falo para os pais, né, vir caminhando e tal, no meio das árvores, na folhagem, segurando a criança, e tá aqui o foco aqui no meu polegar aqui, e aqui eu só venho apertando o botão, né? O botão de foco dedicado é um caminho sem volta. Aí o Rafael usa, ó. É um caminho sem volta, exatamente. Depois que você aprende, nunca mais você quer usar o foco na frente aqui. Rápido e preciso, é isso aí. Você não... É difícil perder uma foto, cara. Difícil perder quando você está usando aqui no traseiro. Principalmente quando você está fotografando o aniversário infantil, né? Porque a criançada não para, cara. Criança você não pode perder. E se você tiver uma lente rápida, então aí até panning, né? Fazer panning. Quem não sabe, fotografia de panning é aquelas fotografias que você fotografa carro andando assim, né? Sem parar. Até panning você tem que usar aqui, ó, porque aqui é bem complicado, você pode perder o foco. Você usa único ou contínuo. Ó, na maioria das vezes, quando eu sei que vai ter movimento na cena, é contínuo.
Eu só uso o único quando eu sei que não tem movimento. Criança sentada lá na minha frente. Eu sei que ela não vai se mexer, aí eu uso o único, né? Mas se eu percebo se eu percebo o balanço nela, assim, ó, para frente e para trás, é uma criança agitada, eu já jogo no contínuo, né? E aí para mim não perder a regra dos terços, eu desloco o meu, porque quando eu tô fazendo ensaio, eu tô com bastante luz, né? Eu tô fazendo a luz do dia. Não é, por exemplo, como num evento que você tem pouca luz, aí tem que usar os mais precisos. E a D610 não é lá muito precisa. Então, quando eu tenho muita luz, eu desloco o ponto de foco para um canto da imagem, para me manter ali a regra dos terços, tá? E aí eu deixo naquele foco e deixo contínuo. E ali eu mantenho sempre aquele ponto no rosto do bebê. Ele se move, eu movo junto. E estou ali com o foco contínuo e vou só apertando o disparador. Tá bom? Mais alguém aí com alguma dúvida aí para mandar pra gente? Estamos aí quase fechando 1 hora de live, hein, pessoal? As minhas duas câmeras, elas são... eu tenho uma D7200 que é boa de foco, né? Tem aí pontos cruzados nas pontas, né? Mas eu tenho a 610, né? Que é uma full frame. E a 610 é só o central que é cruzado. Então, os da ponta, eles não são muito precisos. Então, quando não tem luz, né? Tipo aniversário em salão, ou evento, casamento, qualquer coisa, eu evito usar os pontos extremos ali, tá? Eu uso só o central. E aí, por exemplo, né, se não dá pra... Se você está fotografando um movimento com o central ali e não dá para deixar na regra dos terços, depois no Lightroom eu dou uma corrigidinha ali no enquadramento. Beleza? Mais uma aqui, vamos ler a do Pedro, a última. A minha D3200 tem 11, se não me engano, falta foco. Cara, a 610 também é 11, se não me engano. É o mesmo, praticamente o mesmo sistema, né? Mas, cara, dá para usar, viu? Dá para usar de boa, tá? Eu uso aí tranquilamente, não perco foco com a minha 610 não, tá? E é bem rudimentar, né? É rudimentar. Aqui não é 6D da Canon também, né? São câmeras de entrada da linha full frame, né? Ela só tem pouquíssimos ali. É diferente, por exemplo, de uma 5D Mark III ou de uma D750, que aí já tem um sistema aí melhorado de foco e tal, né? Mas dá sim para usar tranquilamente. Olha o Regis aí. Valeu, Regis. Obrigado aí também pela participação. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrando então a live por aqui. Obrigado a todos vocês por participarem. Não esqueçam de baixar o pack, tá bom? Lá do Lightroom, de presets para vocês. Tá na descrição. Não esqueçam também de me seguirem lá no Instagram, e a live de quinta do Instagram vai estar muito boa, porque eu vou colocar ali uns trechos dos locais que eu faço, eu filmei no local e tal. Vai estar uma live muito legal. Então, quinta-feira, 8 horas no Instagram, tá? E no mais, curtam, comentem e compartilhem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários do vídeo, que eu tento aí na medida do possível responder, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e nos vemos na quinta-feira no Instagram ou na próxima segunda também na live aqui. Na próxima segunda, pessoal, vai ter uma live muito legal também, tá? Eu vou mostrar um ensaio na prática para vocês. Eu fiz uma filmagem de um ensaio que eu fiz e eu vou ir comentando aqui com vocês, né? E vou soltando trechos da filmagem para vocês verem como é que eu faço aí os ensaios infantis na prática, tá bom? Então, olha só, não percam. Quinta-feira no Instagram e segunda-feira aqui no YouTube, às 8 horas, tá bom? Um forte abraço a todos e fui!